Ivo Sousa tem 27 anos, é de Lisboa e está na Bélgica. Está em Pelde. Chegou a este país em 2010, já lá vão 11 anos e, na verdade, o Ivo tinha 16. Imagino que, na altura, não tenha sido por vontade própria, até porque sei que foi uma mudança em família, com os pais e com a família. Ivo, ainda se lembra do dia em que os pais lhe falaram da possibilidade de sair pela primeira vez ou lhe disseram que se iam embora de Portugal? Eu o dia certo não me recordo. Eu recordo-me do período que era, portanto, quando me informaram ou quando sempre perguntaram se era uma coisa que eu também quereria fazer ou poderia ficar com os meus avós, mas foi assim de Bélgica, onde é isso? Para mim ainda um pouco era uma coisa, era um país que eu não conhecia. Eu já tinha ido de férias uma vez à França com a minha família, mas nunca tinha assim ouvido falar da Bélgica. Mas lembra-se do que é que sentiu perante a possibilidade de sair do país? Até porque percebi que de alguma forma lhe foi dada a possibilidade de escolher se queria ir ou se queria ficar com os avós. Sim, porque ia ser uma mudança muito difícil e grande. Eu, nesse momento, estava no 10º ano de escolaridade e para mim foi um bocadinho difícil porque aquele ano da escola seria um ano perdido, porque eu não iria terminar. Portanto, foi na altura do mês do meu aniversário, em abril, que falaram nisso e daí eu sabia que esse ano seria perdido. Portanto, foi um bocadinho difícil, sim. Ia começar do zero. Apesar de ter percebido que ia ser um recomeço, que provavelmente ia perder um ano de escolaridade, que ia ser difícil, foi fácil decidir que sim, que ia com os pais? O que facilitou a decisão foi não ser sozinho. O meu pai já estava emigrado há 3 anos, ele tinha vindo em 2007 e foi uma decisão em conjunto com a minha mãe e com a minha irmã. Portanto, iríamos os três emigrar nessa altura e juntar-nos ao meu pai. Portanto, apesar da mudança, ia haver também um lado positivo, porque iam passar a estar todos juntos. Como é que foi quando chegou à Bélgica, Ivo? Foi um bocadinho não conhecer nada. No início foi, por exemplo, de ter que usar o GPS para ir comprar pão ou para ir ao supermercado, foi o desconhecido, não é? Em termos escolares, por exemplo, foi logo para a escola, teve que esperar ainda algum tempo? Em termos escolares, o que eles oferecem aqui na Bélgica é um, você tem a hipótese de continuar os seus estudos, mas tem que seguir obrigatoriamente um ano numa turma que eles chamam a turma de recepção de imigrantes, em que vai aprender durante esse ano o holandês até um nível em que possa continuar a sua escolaridade. Eu vindo com a minha irmã em abril, portanto, esse ano escolar ainda seguimos numa turma até ao fim de junho. No entanto, como não tínhamos seguido o ano todo, o ano completo, o ano escolar a seguir, seguimos outra vez essa turma. E durante esse ano tem uma turma, tanto pode estar a crianças de 12 anos, como também outras de 16, 18, e juntos, portanto, é uma turma em que se aprende o holandês, em termos também de história, de matemática, até que, pronto, chega a um nível em que possa continuar a sua escolaridade. Como é que foi aprender a falar holandês, Ivo? Olha, é assim, ouço sempre as pessoas dizer que é uma língua muito difícil, não consigo, é assim. Eu concordo, mas no entanto, para mim eu vejo como aprender o holandês é tão difícil ou fácil como o inglês. Mas o que faz o inglês mais fácil é que, mesmo, por exemplo, na minha idade, é que tanto em casa como em tudo o que faz ouve, Estamos escuta, habituados a fala, ouvir a exato, língua, não é? exato. Você ou vai jogar um jogo em inglês, ou vai ver uma série em inglês, o que facilita muito mais. No entanto, o holandês aprendia na escola e depois, pronto, só mesmo as notícias em casa. Mas, no entanto, eu não acho mais difícil de aprender o holandês em si.
em termos também de gramática e isso. Acredito que ao fim de 10 anos trata o holandês por tu. Sim, fico feliz quando tenho que dizer que sou português e que as pessoas questionam, então e fala assim tão bem e está aqui há 10 anos. Para mim e para a minha irmã é assim, foi muito mais fácil, porque quando você aprende o holandês na escola e todos os dias, é mais fácil de quando, por exemplo, se emigrar e estando a trabalhar, em que sei que só essas aulas já normalmente é à noite e por só um curto período. Portanto, para mim e para a minha irmã, por exemplo, na escola, seguir essa turma de aprender holandês, foi muito mais fácil que, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe que tiveram que aprender fora do trabalho. E acredito que a aprendizagem da língua também facilite depois o processo de integração. Estamos a falar de um país diferente do nosso, com hábitos, costumes diferentes dos nossos. Como é que foi o processo de adaptação? Tem presente ainda as dificuldades que teve, aquilo que foi mais fácil, aquilo que foi mais difícil? Sim, eu gosto muito da Bélgica e gosto das pessoas aqui, mas senti também no início, no entanto que muitas pessoas aqui falam inglês, se você for a uma loja ou algum serviço e começar a falar inglês e pedir para falar, eles não gostam assim muito e pedem para falar o holandês. No início, pronto, é assim um bocadinho precário, é difícil comunicar. É assim um povo mais fechado, digo eu. Se eu, por exemplo, comparar com o povo dos Países Baixos. E nestas diferenças, no que toca, por exemplo, a hábitos, a costumes, quais foram as maiores diferenças que encontrou quando aí chegou em relação àquilo que estava habituado em Portugal? Eu tive a felicidade que não foi assim. Eu não senti isso assim tanto, porque quando eu continuei a ir à escola todos os dias e nós em casa sempre continuámos a falar o português. Foi difícil, sim, no início a comunicação, mas a seguir a esse ano que eu segui, portanto, que estive na turma a aprender o holandês, eu acho que foi mais fácil. Claro que você entra, portanto, eu continuei, então fiz aqui outra vez o 10º ano, em que você entra numa turma em que as pessoas já se conhecem desde muito pequeninas. E dura sempre um tempo até que você se consiga mesmo integrar naquele grupo. Foi difícil fazer amigos, Ivo. Foi mais difícil deixar os amigos que os amigos criam. Pronto, desde que eu era muito pequenino, isso foi mais difícil. Felizmente, sempre vou falando com eles e sempre que volto a Portugal encontramos e pronto, e fazemos algumas coisas. Mas isso foi o que me custou mais. Custou mais isso do que fazer novos amigos, digamos. É engraçada esta perspectiva que o Ivo tem de quase não notar as diferenças e dizer a minha vida continuou normalmente, porque eu fui à escola e em casa falávamos português. Era quase como se continuasse o seu dia a dia normalmente, a única diferença é que estava num país diferente, onde se fala uma língua diferente. Correto, sim. Por exemplo, uma das, que diria se calhar a maior diferença, é que aqui a Bélgica eles usam muito a bicicleta na vida diária, diferente do que eu usava pronto, onde habitava em Portugal. Aqui as crianças vão sempre de bicicleta para a escola, as pessoas se moram junto do trabalho vão também de bicicleta. Portanto, desde que eu comecei a ir à escola outra vez, foi bicicleta. E o que me tive a habituar mais foi ao clima. Aqui os invernos são mais rigorosos e não foi fácil, até quando nevava, assim, vestido com os casacos e isso, e com o gorro e cascola, ir até à escola. Bom, mas passaram mais de 10 anos, na verdade, desde que deixou o nosso país. Neste momento, a Bélgica é a sua casa. Sente-se em casa aí? Sinto-me em casa, mas ainda não diria que esta é a minha casa. Como é dizer? Eu sinto muito bem, fui muito bem recebido e a minha vida agora é aqui, mas ainda não larguei Portugal por completo. Infelizmente, durante estes 2 anos não foi possível visitar a minha família,
mas eu costumo ir sempre pelo menos uma vez por ano, e é sempre, ainda tenho o sentimento de regressar a casa quando volto. Esse sentimento ainda não foi como se fosse visitar um país desconhecido ou um país que já tinha visitado antes. Falava agora destes últimos 2 anos e de alguma forma da impossibilidade, entre aspas, de ter vindo a Portugal, isto por causa da pandemia, acredito. Como é que está o vosso dia a dia por aí? Ainda muito condicionado? Já se respira normalidade nas ruas? Muitas restrições? Nenhumas restrições? Aqui portanto, aqui diria que já vai na quarta vaga, penso. Ora, então, os números agora de infecções estão a aumentar outra vez, mas são mais os jovens. A vida, o que mudou agora, o uso da máscara, como também em Portugal, penso eu, mas de resto acho que já está mais normalizado, exceto, portanto, o uso da máscara nos locais fechados. Sente-se de alguma forma a normalidade a regressar. Ivo, sei que continuou por aí os seus estudos, trabalhou sempre ao mesmo tempo. Como é que está a sua vida profissional nesta altura? Portanto, eu continuei os meus estudos e quando tive a oportunidade de combinar com um emprego, eu escolhi isso. Na altura em que eu comecei só tinha aulas à noite. Então consegui encontrar um emprego durante o dia para combinar. Neste momento eu felizmente acabei este ano escolar a minha licenciatura. Estou a continuar a trabalhar no emprego, já tenho há quase 4 anos em que trabalho como estafeta para a DHL aqui na Bélgica. E de momento é assim, eu gosto muito do meu trabalho, mas tenho-me candidatado a outras funções, primeiramente dentro da mesma empresa, sendo uma empresa muito grande, internacional, e agora estou a aproveitar um bocadinho do tempo de verão, digamos. Qual é que é a sua área de formação? O que é que estudou? A minha licenciatura é em gestão de logística, o que em si é também a área em que tenho trabalhado. Provavelmente dentro desta empresa poderão abrir-se outras portas e juntar a experiência à formação e agarrar uma oportunidade que possa surgir. Sim, é o que eu espero, desde o dia em que comecei a trabalhar nesta empresa. Já estava a estudar na área de logística e foi sempre o meu plano um, foi ir crescendo dentro da empresa ou ir tomando outras funções mais superiores. Bom, está em Pelt, como eu disse logo no início da conversa. Se fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí? Se viesse visitar, eu escolheria mostrar-lhe as cidades da Bélgica, particularmente a cidade de Bruges. É uma cidade na Bélgica muito bonita, com canais, um pouco parecido como Veneza. Claro que Veneza é uma cidade única, não é? E de resto penso que lhe levava aqui à cidade maior aqui na zona onde eu moro, que é na província do Limburgo, a cidade de Hasselt, que é também uma cidade muito bonita que está de momento em reconstrução. Portanto, eles estão a construir um novo centro com muitas lojas e que fica dentro da cidade e que eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de ir visitar, mas gostava muito. Portanto, juntava o útil ao agradável, como dizem, e levava a visitar-lhe o novo centro de Hasselt. Ivo, e quando olha para o futuro, vê-se na Bélgica ou passa-lhe pela cabeça um dia regressar a Portugal, ter uma experiência num outro país? De momento, não penso regressar a Portugal, porque eu já durante estes anos todos que me tenho estado a integrar aqui e seria agora um choque muito grande voltar a Portugal. Eu espero, uma coisa que eu gostava muito de fazer era primeiro visitar a Ilha da Madeira, porque sempre foi a Ilha da Madeira, sempre foi um local que eu gostaria muito de visitar. Mas também gostaria muito de morar na Ilha da Madeira.
não digo para sempre ou durante a minha vida toda, mas certamente durante alguns anos. Por alguma razão em particular? Há alguma ligação afetiva à Ilha da Madeira? Não, não, em termos de família, não tenho nenhuma ligação, mas o facto de ser uma ilha é uma coisa que eu gosto muito e sempre que vejo vídeos ou documentários sobre a Ilha da Madeira, fico cada vez um bocadinho mais apaixonado, diria. Que engraçado. Ivo, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência que começou não por vontade própria, mas uma mudança em família, mas a verdade é que já lá vão 11 anos. Era um menino quando se mudou para a Bélgica, tinha 16 anos, tem 27 nesta altura. Qual é que foi a maior lição desta última década? Uma pergunta um bocadinho difícil. Eu diria que sempre que, ou quando emigramos para a Bélgica, a maior razão foi em termos profissionais. Portanto, em como que quando tanto eu como a minha irmã terminássemos a nossa formação, iríamos ter aqui muitas mais oportunidades de emprego do que, por exemplo, em Lisboa, que era onde habitávamos. E eu noto isso agora, quando acabei a minha licenciatura, que é um pouco em vez de eu ir à procura de oportunidades de emprego, são as agências que me contactam e do que os meus amigos me têm dito, que também se licenciaram, isso é uma coisa muito mais difícil em Lisboa. Claro que eu próprio não experimentei isso, ou não tive essa sensação, mas foi do que me têm dito. E o que noto é que estes anos todos de luta, digamos, que terminaram de um lado positivo. Portanto, que agora que nós acabamos a nossa escolaridade e que pronto, temos essas grandes oportunidades ou mais oportunidades de emprego do que se tivéssemos ficado em Portugal. E isso faz valer a pena os sacrifícios que foram feitos ao longo destes anos? Sim, acho que sim. Ivo, quais são as saudades maiores do nosso país? De que é que sente mais falta de Portugal? O clima. Se calhar é uma resposta um bocadinho... Portanto, é uma coisa que as pessoas comentam muito, mas o clima certamente, e sempre me perguntam, é uma coisa que é aquele sol, aquele ir à praia, é uma coisa que eu sinto muito falta. E são tantos os portugueses com saudades do nosso tempo, espalhados por este mundo fora. Ivo, só falta mesmo uma palavra que melhor resume a sua história de português no mundo, quando pensa nesta última década, quando pensa em tudo que viveu desde que deixou o nosso país. Qual é a primeira palavra que vem à cabeça? O que diria é família, porque emigrar em família, eu acho que é muito mais fácil do que quando alguém emigra sozinho. E eu acho que isso também foi o facto que fez, que me deu mais força em continuar aqui na Bélgica durante esses anos todos. Muito obrigada. Ivo Sousa está em Pelt, na Bélgica. É um português no mundo desde 2010.